essa preocupação de também poder compartilhar o seu conhecimento, por isso fez esse convite para todos vocês nesse momento, e já tem participado dos eventos do G-Local em outras ocasiões. Como vocês sabem, o tema que nós vamos falar hoje é o que é impacto na avaliação de projetos, políticas e programas. Um tema para lá de difícil. Para isso, nós temos convidados 3 especialistas. O Sérgio Lazzarini, do INSPER, o Tomás Chianca, da avaliação, da Comé Avaliações Relevantes, e o Fabrício Rigotti, da Plan Eval. Eu queria dar alguns informes. Cada um dos palestrantes vai ter 15 minutos de fala. Depois que todos falarem, nós vamos abrir para as perguntas do público, e depois dessas perguntas, cada um dos palestrantes vai ter mais 5 minutos de fala. As perguntas podem ser feitas a todo tempo, por meio da ferramenta do chat, tá? E o Henrique, da Plan Eval, vai me apoiar na coleta e no agrupamento das perguntas. Depois das perguntas do público, cada palestrante vai ter mais 5 minutos para considerações finais, tá? Esse evento está sendo gravado e vai ser disponibilizado na página do YouTube da Plan Eval em até 24 horas. Para quem fez a inscrição nesse evento por meio do sistema do G-Local, precisa ficar atento, porque vocês vão receber um formulário de avaliação do evento, tá? É importante que vocês preencham para que se saiba o que deu certo, o que não deu certo, para melhorar para a semana seguinte. As respostas são todas anônimas. Muito bem. Bom, o conceito de avaliação de impacto, ele está longe enfim, do conceito de impacto, ele está longe de ser consensuado, tanto no Brasil como no mundo. Entre os teóricos de avaliação, tem alguns, inclusive, que costumam vincular o conceito de impacto à metodologia adotada. O próprio termo, né, avaliação de impacto, às vezes é designado unicamente como o modo experimental de fazer avaliação, dando a entender que impacto somente pode ser medido por meio desse modo. A intenção aqui, então, bom, vamos aprofundar realmente no que é impacto, no conceito de impacto? E para aquecer a discussão, eu vou ler para vocês um conceito entre os inúmeros que existem, que é o conceito da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A OCDE define como impacto a medida dos efeitos positivos ou negativos significativos, intencionais ou não intencionais, de alto nível gerado pela intervenção. Só que a própria OCDE depois emite uma nota explicativa com uma série de outros conceitos para tentar explicar o conceito de impacto. Esses outros conceitos são efeitos de longo prazo, mudanças holísticas, bem-estar das pessoas. Então, só por aí a gente percebe como é difícil, né, conceituar impacto. Então, eu vou passar a palavra para o primeiro palestrante, que está com esse desafio, junto com os outros 2, de aprofundar nessa discussão. Sérgio Lazzarini, aí eu vou ler o mini CV dele, é professor titular da Cátedra Shafi Haddad do INSPER, escola onde leciona desde 2002. Foi visitante na Harvard University, HEC Paris, INSEAD, University of St. Gallen, Imperial College e University of Utah. Tem pesquisado recentemente estratégias empresariais em mercados emergentes, como se estabelecem relações entre as empresas privadas e o setor público, e o crescente campo de investimentos de impacto. Coordena o INSPER Metrics, o núcleo de medição para investimento de impacto socioambiental do INSPER. Seus mais recentes livros são Capitalismo de Laços, Reinventing State of Capitalism, e também ele é PhD em Administração nas áreas de Organização e Estratégia pela John M. Olin School of Business, Washington University. Sérgio, a bola está com você. Legal, obrigado, Gabriela, pela introdução, pela mediação. Grande prazer estar aqui com o Fabrício e o Tomás nesse debate. Agradeço a presença de todos, espero que todos estejam bem, suas famílias queridas aí nesse momento aí, e obrigado pela presença. Bom, o objetivo aqui é a gente discutir impacto, e como a Gabriela falou, tem essa longa discussão sobre a definição de impacto. O que é impacto? Se a gente não definir efetivamente, a gente vai ficar
em uma conversa onde uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, né? E no fundo, é isso que está acontecendo no campo em geral. Bom, como a Gabriela falou, eu coordeno um núcleo, chama INSPER Métrices, e a gente faz uma série de reuniões com pessoas do campo de impacto, compreendido de uma forma mais ampla, pegando tanto pessoas de organizações não governamentais, startups de impacto, investidores, governos, né? Então, um público bem amplo. Então, tem uma grande diversidade aí de pessoas que têm participado. Depois a gente pode até passar aí, indicações, né? Todos são muito bem-vindos nesses encontros que a gente faz. Aliás, o Fabrício foi uma pessoa que colaborou, tem colaborado bastante nesses encontros. A gente, dada a diversidade de gente nesses encontros, a gente chegou à conclusão que, muito provavelmente, chegar numa definição única, impacto 3 pontinhos, ponto. Vai ser muito difícil. Então, há iniciativas diversas, como a Gabriela citou, da OCDE, não sei o que lá, a gente meio adotou a seguinte postura, tá? Cada pessoa vai ter um objetivo diferente no que ela denomina impacto, mas o mais importante seria expressar. Então, assim, se você vai estar falando impacto, a gente não vai querer monopolizar, não. A definição de impacto é o que você está falando não é impacto. Então, em vez da gente fazer isso, diga o que você quer, basicamente. Qual o seu objetivo? Tá? O que você quer com isso que você está chamando de impacto? Tá? Nas nossas discussões, basicamente, e aí é uma percepção subjetiva minha, tá? Existem 3 tipos de vertentes que o pessoal diz que é impacto. A primeira vertente é o seguinte, é uma discussão mais na linha de uma sinalização de intenção, tá? Então, assim, eu sou uma organização de impacto porque eu estou com um negócio, com um projeto para uma camada vulnerável da população. Ou eu estou, digamos, focalizando problemas prementes que todo mundo considera como importantes, seja do lado social ou ambiental. Muita gente, por exemplo, nos seus relatórios, reports, está ligando tudo isso aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu acho que vocês conhecem, né? Então, são 17 objetivos, então, coloca ali os quadradinhos com os números, cada número do objetivo que é ligado ao seu projeto, e faz uma definição da população-alvo. Olha, minha população-alvo é ligada em periferia, com determinadas características de renda baixa, coisas nessa linha. Então, uma sinalização de intenção de impacto. Tá? Essa seria uma. E se, digamos, a pessoa diz, olha, o que eu falo impacta em função deste objetivo, tá? Então, tá ótimo, você não quer ir muito além, né? Tá bom, então você está falando, olha, eu criei um negócio de impacto que ele se volta no sentido de que ele se volta a uma população de mais baixa renda, etc, etc, na base da pirâmide e tal. A segunda, digamos, forma ou definição ou abordagem que eu vejo é o impacto no sentido da pessoa criar como se fosse um dashboard ou um painel de instrumentos, né, de instrumentação para ver o que está acontecendo com o negócio dela. Então, assim, normalmente, ou muitas vezes isso é feito a partir de uma teoria de mudança, em que a organização pega e estabelece, olha, nós estamos fazendo programas de reforço de aulas em escolas públicas, eu espero que com isso mais alunos se motivem e participem dessas atividades, posteriormente eu espero que isso melhore o aprendizado dos alunos, então a organização vai monitorar cada um desses passos. É uma lógica de monitoramento, você define indicadores ligados a tudo isso, você cria lá o seu dashboard, o seu painel de controle, tá? E você vai acompanhar. Você pode estabelecer metas. Olha, se a gente está fazendo um reforço de aprendizado para os alunos, é importante que pelo menos 70%, 80% desses alunos tenham um determinado nível mínimo de aprendizagem. Isso é o que a gente chama de monitoramento. Tá? Você estabelece metas, você contra você, ao longo do tempo e assim por diante. O terceiro, digamos, entendimento do que é impacto é na linha de quando você quer fazer
alguma inferência, alguma afirmação na linha de que você está propondo efetivamente está causando uma transformação, tá? E nesse sentido, você está com uma perspectiva muito mais na linha de dizer, olha, meu projeto é bom, meu projeto está transformando, na verdade, se mais gente receber esse projeto, vai melhorar a vida dessas pessoas e tudo mais. Então, você está até numa linha de até recomendar políticas, recomendar intervenções, tá? Essa definição de impacto o que é muito comum no pessoal que faz avaliação de políticas públicas, né, bastante comum. Usualmente, ele envolve o que se chama de uma análise contrafactual, ou seja, eu não vou analisar somente quem eu estou beneficiando, as minhas escolas, os meus hospitais, a minha região, eu vou tentar analisar o que teria acontecido com essas localidades ou com esses indivíduos sem a intervenção. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, isso é feito a partir de metodologias que incluem grupos de controle ou grupos de comparação, certo? Então, você está melhorando ou fazendo ações em um determinado conjunto de hospitais, digamos, você coloca um grupo de hospitais que não estão recebendo a intervenção ao mesmo tempo. Enquanto a gente está falando agora, a gente tem testes já sendo feitos e sendo desenhados, por exemplo, para as vacinas do Covid-19, como vocês sabem, né? Então, é a mesma linha. Às vezes há essa confusão de que eu preciso ter o grupo de controle, mas não necessariamente, pessoal. Até o exemplo que eu sempre dou é o seguinte, eu uso óculos, né? E eu tenho astigmatismo, hipermetropia, tudo vocês podem imaginar, se eu tirar o óculos, eu não estou vendo muito bem essa tela aí. Se eu colocar o óculos, eu estou vendo melhor, tá? Então, eu acabei de fazer uma análise de impacto agora, tá? O que é o Sérgio com óculos, o que é o Sérgio sem óculos. Eu consigo fazer isso nesse exercício porque a intervenção como que é instantânea, tá? Então, o cenário alternativo, o que seria o Sérgio sem o óculos, eu faço somente tirando e depois colocando. Em intervenções sociais mais complexas, quando eu vou no hospital, numa escola e assim por diante, elas são mais de longo prazo. Então, não dá para eu instalar um computador numa escola, os alunos aprenderem o computador, depois eu tiro, eu vou medir o que seria os alunos sem o computador na escola. Quer dizer, já correu, digamos, o aprendizado. Não dá para fazer esse exercício. E aí eu preciso desse grupo de comparação, né? Até a Gabriela tinha aí nos provocado com algumas questões. E, assim, é uma das questões que ela provocou. Precisa haver mudança para você ter impacto? Ora, nessa ideia do cenário contrafactual, não necessariamente. Quer dizer, você pode ter impacto não fazendo uma mudança negativa, né? Acho que um exemplo digamos, uma empresa ou alguma produção que pode dar impacto negativo no meio ambiente. O que você quer? Você quer que ela instale mecanismos de proteção para não ocorrer desastres, como a gente vê frequentemente, né? Então, o cenário contrafactual, o mundo paralelo o que teria acontecido sem essas ações de prevenção? Desastre, né? Então, assim, a manutenção de um status quo pode ser impacto também, tá? Mais importante de tudo isso, pessoal, então, quer dizer, essa a filosofia que a gente adotou nesses encontros. Então, é você definir, né? Você fala, olha, a minha intenção, o que eu falo de impacto é mais na linha de eu ter um monitoramento de indicadores, assim, perfeito, tudo bem, vamos em frente e tal. Pelo menos essa é a nossa perspectiva, né? Na verdade, nesse sentido, pensando aí tanto em políticas públicas como ações empresariais, o crucial, ao nosso ver, é o uso gerencial dessas coisas. Então, o impacto não é simplesmente coletar dados ou calcular coisas, tá? Obviamente, isso é importante, isso é crucial, e você vai precisar fazer isso. Mas o mais importante é que isso seja inserido dentro de um contexto de gestão, tá? E aí, a questão é o seguinte, a gente se depara frequentemente com situações onde a organização espera que está fazendo alguma coisa positiva, qualquer que seja a definição, e a hora que você vai ver, pode ter resultados nulos ou até negativos, tá? E tudo bem, tem gente que entra como se fosse numa neura, não, eu tenho que 5 minutos. maravilhosa. Desculpa?
5 minutos. 5 minutos. Ah, tá, obrigado. Estou encerrando. Então, você fica assim, não, eu tenho que reportar. Mas não, a analogia que eu faço é o seguinte, quando as empresas medem seu resultado financeiro, pode dar prejuízo. Ah, mas tudo bem, você vai reportar um prejuízo e você vai tomar uma medida corretiva para corrigir isso. Mesma coisa são os projetos de impacto socioambiental. 2 exemplozinhos aqui para vocês, que, aliás, aproveitando aqui, fazendo uma propagandazinha, a gente tem, o Inspermetrics tem um blog agora na revista Exame, chama Impacto Social. Nós estamos lá reportando experiências, né, casos, tal, e tem 2 casos que a gente reportou lá, que eu vou falar brevemente aqui para vocês. É um estudo em microcrédito que nós fizemos. Microcrédito está bastante em voga, agora com a Covid-19, vários microempreendimentos estão tendo quedas importantes de receita, então o próprio governo está bolando formas para passar crédito, aumentar a liquidez. Só que a gente sabe que é super difícil causar impacto positivo no microcrédito, né? Nas várias definições que você pode colocar, tá? Porque, assim, essencialmente, acaba faltando para o microempreendedor um conjunto de outras coisas para ele se desenvolver, além do crédito, além do capital financeiro em si. Então, um estudo que nós fizemos, por exemplo, com o Fundo de Impacto, mostrou que em microempreendedores que pegavam o crédito, na verdade, tinha até uma queda de receita, né? O efeito era negativo. Então, por que isso acontecia? Porque ele não tinha condições de suporte. Quando você começa a fazer uma análise heterogênea de quem melhorou, quem piorou, que isso, você vai ter essas heterogeneidades dentro do seu grupo, a gente começou a ver que, por exemplo, os microempreendedores que tinham mais tempo de relacionamento da empresa, que tinham mais experiência, esses tinham um efeito positivo, nas suas receitas. Só que aí vem um dilema. Se eu colocar foco somente nesses, esse grupo pode ser justamente o grupo menos vulnerável desse segmento. Se você tem um propósito para pegar os mais vulneráveis, então, você, no fundo, tem que correr atrás daqueles que estão tendo efeito negativo. Perceba, o resultado de ter dado efeito negativo me deu muita informação. Como é que você vai resolver o problema dos mais vulneráveis? Eu vou atrelar, por exemplo, microcrédito com iniciativas de treinamento, capacitação, tudo mais, que a gente sabe que isso pode ter um efeito complementar positivo. Um outro exemplo, que também está lá no blog, eu estou encerrando, tá, Gabriela? Esse é o último exemplo que eu vou falar aqui. Outro exemplo que está lá no blog é um estudo que foi feito em favelas, no Rio, de uma organização chamada Banco da Providência, que dá treinamento para o pessoal lá criar as suas empresas, empreender e encontrar emprego, né? As iniciativas de treinamento se mostraram importantes para aumentar lá a renda, o emprego das pessoas, só que teve uma questão. Pelo fato de você fazer um treinamento para essas pessoas e elas serem localizadas nessas condições de favelas, aumentou o estigma, a percepção delas, estigma de pertencerem à favela, né, de pertencerem a essa condição vulnerável, que na verdade, extrapolou até para fora da favela. Então, elas vinham lá conversar com pessoas de fora, passou por esse treinamento, então quer dizer que você é da favela? Então causou uma certa aí... à margem, uma certa estigmatização. De novo, uma informação ultra relevante. Como é que eu resolvo esse problema de estigmatização? Como é que eu enquadro esse treinamento e tudo mais? Pessoal, paro por aqui, mas eu tenho certeza que a gente vai ter mais discussões aí. Será muito bom aí receber perguntas de vocês e a gente vai debatendo. Obrigado. Super obrigada, Sérgio. Foi no tempo mesmo. E muito bacana a leveza com que você colocou as possibilidades, as perspectivas, né, de olhar para o impacto. Né? Você trouxe isso de um jeito bem leve e que pode, talvez, contribuir para que todos nós entrarmos nessa discussão de uma forma mais leve também, né, daqui para frente. E também a questão do contrafactual, né, como é que o contrafactual também pode ser verificado de diversas formas. Vou chamar agora o segundo palestrante, o Tomás Chianca, que além de ser meu parceiro de trabalho, é consultor em avaliação de programas sociais com mais de 20 anos de experiência no Brasil e em outros 23 países, e tem um trabalho de campo
em avaliação que inclui projetos em diversas áreas, incluindo educação, desenvolvimento infantil, redução de pobreza rural, meio ambiente, direitos da criança e do adolescente, saúde e empreendedorismo. Tem doutorado em avaliação pela Universidade de Western Michigan, mestrado em saúde pública pela Universidade de Carolina do Norte, Chapel Hill, é odontólogo pela Faculdade de Odontologia da UFRJ, onde dá aulas de metodologia científica na pós-graduação e coordena projetos de promoção e atenção à saúde em escolas públicas. Tomás, é com você. Obrigado, Gabi. Boa noite a todas e todos. É uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Um obrigado em especial para a Gabriela e para o Fabrício pelo convite, ao Henrique aí que está apoiando nos slides que eu vou apresentar aí para vocês, e especialmente para o Sérgio, que topou também participar dessa conversa e que trouxe aí uma contribuição muito interessante, né, e muito arraigada aí no trabalho que eles têm feito super importante no INSPER. Como a Gabi falou, quer dizer, eu estou aí no campo há alguns anos, né? E venho de uma experiência muito prática, né? Apesar de ter sempre me preocupado em estudar e escrever coisa também, tem várias coisas publicadas, mas assim, eu me preocupo muito com a prática, e eu hoje, nessa discussão, quando a Gabi me chamou para participar, eu fiquei pensando, bom, o que seria interessante? Né? E fiquei, né, com uma preocupação de trazer um pouco um olhar mais complexo sobre a prática da avaliação, né? Especialmente sobre como a gente olha impacto, né? Então, esse tema, né, ele trata de uma questão, né, que todo avaliador tem que tratar. Assim, não existe nenhuma avaliação em que você olhe em que não se peça para olhar resultado, para olhar impacto. Eu não lembro de nenhuma nas quase 50 que eu fiz ao longo desses anos todos que não tivesse como foco principal olhar resultado, olhar impacto. E assim, então fico animado de ver essa conversa aqui. E eu trouxe 3 dicas, né? E eu vou, ao longo dessa conversa com vocês, eu vou estar apresentando essas 3 dicas. E a primeira questão que eu queria trazer é em relação à definição de termos, né? E eu acho que essa seara, como o Sérgio já colocou de maneira excelente, né? É uma questão super controversa, né? Dá pano para manga para conversas infindáveis sobre os limites, né? Então, por exemplo, né? Onde é que começa resultado, né? Ou onde é que termina resultado, onde é que começa impacto? Essa é uma questão que sempre rola, e tem pessoas que gostam e estão preocupadas em ter uma definição bem exata disso, né? Então, o que tem acontecido? Algumas pessoas colocam, por exemplo, a diferenciação entre o resultado e o impacto na questão temporal, né? Então, estabelece, bom, o impacto o resultado é alguma coisa que acontece na vida das pessoas, ou da comunidade, ou do meio ambiente no curto prazo, e o impacto é aquela coisa que acontece no longo prazo. Isso é uma coisa que é bastante usada, vocês podem olhar na maioria das definições aí, e é mais fácil de entender, né? Mas é verdade que também, ao longo dessas minhas caminhadas aí, a gente começa a ouvir coisas que tornam essa discussão não tão clara, né? Que é sobre, bom, e resultado de longo prazo? E impacto imediato? Outro limite que as pessoas colocam também, às vezes, é em relação ao grau de importância, né, que na mudança observada, para tentar fazer essa diferenciação. Então, o que é mais importante? Então, se é uma mudança super relevante, é impacto, e se é uma mudança menos relevante, é resultado, né? Então, a gente sabe, né, que o diabo está sempre nos detalhes, né, gente? Quando a gente vai olhar no micro, aí vai pensar, bom, como é que a gente define o tal do curto prazo e do longo prazo?
né? E o que realmente é importante, ou mais importante, e o que realmente é menos importante. E você combina as duas coisas, o tempo e a importância, né? Por exemplo, se uma coisa extremamente importante aconteceu no primeiro ano de um programa, né? Isso pode ser chamado de impacto? Ou você precisa esperar terminar para ou até alguns anos depois de um programa para você determinar o que é isso? Então, num exemplo concreto, né? Então, vamos imaginar que num projeto... Não, calma aí, Henrique, eu aviso, eu dou a dica quando for passar, tá bom? Rapidinho. Um exemplo concreto, né? Se a gente pensa, né, num local, né, onde um projeto que depois de 2 anos teve uma limpeza incrível na comunidade, né? E esse era um dos objetivos do projeto, eles fizeram coisas para isso melhorar. E aí você imagina, bom, então isso deve ser um resultado, né? Melhorou a limpeza, acho que estamos aí no resultado. Mas se a gente olhando mais perto, a gente vê que, na verdade, foi uma mudança no comportamento das pessoas e não um aumento no número de limpeza. E aí? Isso é impacto? Pode ser, né? Parece. Mas, infelizmente ou felizmente, não tem uma fórmula mágica nem universal, e o Sérgio já falou isso, e você precisa contextualizar cada situação específica, né? E adotar aquela que faz mais sentido. Por favor, Henrique. E aí, pode passar. A minha primeira dica de hoje, né? A gente usa o termo de maneira que faça sentido para as pessoas. Né? Então, principalmente aquelas pessoas que vão usar e que vão tomar decisões a partir das conclusões avaliativas. Por quê? Porque a gente quer a avaliação, no final das contas, né, além de ser uma coisa robusta, né, que seja confiável, ela tem que estar chegando a respostas diretas e concretas a perguntas importantes, baseadas, né, e que possa ajudar as pessoas a tomarem decisões, a melhorarem e a fazerem um mundo melhor. O próximo, Henrique, por favor. Agora, o importante para mim nisso tudo é ver que tanto o resultado quanto o impacto tem uma coisa em comum, e que, assim, são coisas que acontecem, ou na vida de pessoas, de indivíduos, né, ou de famílias, ou de grupos, de comunidades, ou no contexto em que a gente está vivendo, mas que são influenciadas, pelo menos parcialmente, pelo programa, pela política, ou qualquer coisa que você esteja avaliando, sei lá, um produto, o que quer que seja. E isso tem uma implicação fundamental para a prática do avaliador, que é o quê? A gente precisa entender e lidar com a questão da causa. Por quê? Porque se a gente não consegue demonstrar que a ação lá do projeto, que o projeto tem alguma ligação com a mudança que está sendo descrita, o que você está fazendo, basicamente, é documentando coincidência, e não resultado e nem impacto. E aí, se for esse o caso, o que vai acontecer? Que poder você vai ter de dizer se o programa é bom, é ruim, é mais ou menos, se você está só associando coisas que podem ter acontecido só coincidentemente, né? E esse é um tópico super controverso e super quente, né, que é a questão, bom, como é que a gente lida com causalidade? Próximo, Henrique, por favor. E aí, um dos empates que surge... Henrique, está me ouvindo? Beleza. É um dos campos, uma porção importante da nossa profissão, né, e principalmente onde se tem assim, um laço mais próximo com a economia, define impacto como uma fórmula matemática. Né? Fala, o impacto é o Y1 menos Y0, sendo o Y aquele indicador da mudança de interesse que você está olhando, e o Y1 sendo a mudança com a intervenção e o Y0 sem intervenção, ou o tal do contrafactual. Né? O que aconteceria se não fosse assim? Né? Ela é defendida pelo Banco Mundial e por várias outras agências aí de cooperação, e ela assume, né, que... Agora, eu não estou generalizando, que isso não são todos os economistas. Eu conheço bem o Sérgio, conheço o Naércio, sei que eles têm uma perspectiva diferente, mas isso ainda ocupa grande parte da nossa profissão, essa discussão. Porque eles defendem, eles dizem que só se pode afirmar que aconteceu algum impacto se você tiver o tal do grupo controle, se fizer o experimento e tiver o contrafactual. E o que acontece? Né? Quer dizer, bom, primeiro, claro, né, experimentos e estudos, né,
desse tipo são essenciais, são importantíssimos, tem um lugar importante aí na nossa gama de trabalho, mas eles têm sido e têm muitas limitações de uso. Né? Por quê? Porque primeiro você precisa de pessoas ultra super capacitadas para desenhar, implementar e monitorar, você tem que ter um controle muito próximo disso tudo para que aconteça da maneira adequada. E, além disso, você só consegue, para tornar isso viável, medir alguns indicadores, poucos. E o que acontece? Né? Na nossa vida de avaliação de projetos sociais, a gente sabe que a coisa é muito mais complexa. Então, sempre fica numa visão muito limitada. E aí, a boa notícia, né, é que o campo da avaliação, pode passar o próximo, Henrique, por favor, já desenvolveu, né, e já chegou à conclusão de que existem outras formas que você pode fazer sem necessariamente estar trabalhando a questão dos estudos experimentais. Né, então, tem pelo menos mais 2 métodos, né, alternativos. Um que seria checar a consistência dos resultados. Então, você olha para a teoria da mudança, vê se os resultados estão consistentes com a teoria da mudança e você procura, como um detetive, evidências concretas e convincentes de que essa conexão entre o que você tinha pensado na teoria está acontecendo na prática. A segunda é eliminar as explicações alternativas, ou seja, você faz uma lista do que tudo, ou quase tudo, do que poderia estar explicando aquela mudança que aconteceu. E aí você, de uma maneira muito específica e estratégica, né, de maneira sistemática, você começa a eliminar, e trabalha com as evidências para eliminar todas ou quase todas as explicações alternativas. E a gente vai ver, como qualquer projeto social, muitas vezes você está trabalhando com parceria, né? Então não tem essa coisa de você querer explicar tudo com o trabalho que você está fazendo, só com a sua ação. Né? E, claro, contrafactual. Por favor, o próximo, Henrique. 5 minutos, Tomás. 7, Gabriela, obrigado. E o legal é que tem mais de 20 abordagens para a gente trabalhar a avaliação de impacto. E esse site aí, o Better Evaluation, que eu digo para todas as pessoas que eu conheço, é um dos recursos mais importantes que a gente tem de material gratuito para avaliadores. Ele mostra lá e tem detalhes específicos para todas essas abordagens e estratégias que você pode usar para trabalhar essa questão da avaliação de impacto. E aí eu me pergunto, o próximo, Henrique. Então, a gente tem mesmo um padrão ouro de avaliação? E qual que é esse padrão ouro? Né? É para avaliar impacto. O próximo, por favor. E aí chega a minha segunda dica do dia, que é padrão ouro, na verdade, não é um método, mas é sim a argumentação lógica que você está fazendo, combinada com uma resposta concreta às suas perguntas avaliativas importantes e essas respostas tendo baseado numa argumentação sólida e em evidências consistentes. Beleza, próximo, Henrique. Agora eu vou entrar no último ponto. Né, uma outra questão que a gente bate a cabeça sempre na questão da avaliação é assim, todo o cliente que a gente entrega, pode olhar em qualquer termo de referência, né, eles dizem, a gente quer saber se os nossos objetivos foram alcançados. E beleza, faz parte do trabalho do avaliador você avaliar o objetivo e ver se ele foi alcançado ou não. Perfeito. O problema é se você foca só exclusivamente nisso. Próximo, por favor. O que acontece? Normalmente a gente tem... as pessoas, quando pensam projetos, têm uma visão muito linear, né, que você vai pensar, né, você viu o problema, você tem uma estratégia que vai ser implementada com sucesso e vai chegar no fim, no resultado que você quer. Próximo, por favor. Mas a realidade é isso daí, principalmente em projetos sociais. A gente começa num canto, vai para o outro, volta, acha oportunidade, acha desafio que se apresentou no meio do caminho, que a gente tem que aproveitar e que tem que mudar. E aí, o que acontece? Os nossos objetivos mudam, evoluem, melhoram, vão para outro lugar, e principalmente em iniciativas que são inovadoras, né, como são muitas no campo social.
Então a gente fica perdido. O nosso processo avaliativo ele tem que evoluir, tem que se adaptar em relação a essas mudanças, senão ele perde a relevância. Próximo, por favor. E aí eu queria trazer um exemplo rápido para vocês da forma como o Michael Scriven, que eu tive a honra, né, de ser orientado por ele, que é um dos avós aí da avaliação, e no tempo que eu estava fazendo meu doutorado com ele, a gente fez junto uma avaliação em 23 países ao longo de 7 anos. Eu não levei 7 anos para fazer meu doutorado não, tá, gente? Continuou um pouquinho depois. Mas era uma organização, a Heifer International, que trabalhava com a questão, né, de doação de animais, que ia desde camelo, passando por vaca, cabrito, chegando até abelha, para que famílias pobres no meio rural pudessem encontrar animais, nesses animais, né, na criação deles, né, e tinha toda uma preparação, uma forma de alimento e de renda também. E além de trabalhar muito fortemente na questão da sustentabilidade. Próximo, por favor. E ele chamava a gente para dizer, bom, a gente precisa olhar impacto de maneira ampla. E aí ele fez uma comparação, né, até pela questão da organização trabalhar com animais, olhando o impacto e olhando para o caminhar de uma vaca. Heifer, na verdade, que é o nome da organização, no inglês, quer dizer vaca forte, assim, potente, boa vaca. No meu tempo, lá que eu entendi alguma coisa disso, era a nossa vaca holandesa, né, mas isso já deve ter mudado. Mas então ele dizia, bom, as evidências claras e imediatas de que uma vaca passou por algum lugar são as pegadas que ela deixa no solo. Comparando com os programas da Heifer, esses seriam os impactos causados nas vidas das pessoas que fazem parte do público-alvo. Esses normalmente são os mais diretos, né, e menos complicados da gente olhar. Mas ao caminhar, a vaca também, ela quebra arbusto, remove terra, deixa marcas que são visíveis acima do solo, né? Então essas seriam comparadas aos impactos que são causados para além do público-alvo, né? Então a gente pensa em outras famílias da comunidade, outras comunidades na região, no país, ou até em outros países, dependendo né, do tamanho da embução do projeto. Né? Esses já são um pouco mais complicados, que vão exigir um pouco mais de audácia e de capacitação da equipe de avaliação. E o último tipo de impacto que ele falou para a gente olhar, que é assim, a vaca tem um peso, né, e tem uma mudança, né, que a gente quase não percebe, que é debaixo do solo. E essa é que eles dizem que está dentro, né, comparando com a questão do impacto, que estão relacionados aos impactos nos valores das pessoas, né, nos sistemas de valores, nos comportamentos. Esses são um pouco mais complicados e mais difíceis de olhar, mas que também precisam ser observados, né? Eu queria apresentar isso para vocês porque eu sempre, quando penso e desenho qualquer avaliação, essa imagem me vem. Eu sempre fico falando, eu estou olhando de maneira concreta e geral para o impacto que eu preciso olhar. Próximo, por favor. E o último ponto, que é em relação a olhar para as mudanças não esperadas. A coisa de não olhar para o objetivo é isso. A gente não pode só olhar para o objetivo. Por quê? Porque acontece muito mais coisa que a gente não espera. O Sérgio mesmo mencionou várias coisas aí na apresentação dele de questões que aconteceram como resultado de intervenções que não estavam conectadas diretamente às expectativas do projeto, claro, né? E não olhar para essas questões não esperadas muitas vezes, tornar a sua avaliação menos relevante e menos importante, ou até equivocada, porque alguns desses resultados não esperados ou colaterais podem ser mais importantes ainda, tanto positivamente quanto negativamente, para o seu projeto. Próximo, por favor. E a minha terceira dica, estou encerrando, é a terceira e última dica, que, então, nas nossas investigações de impacto, elas devem conter sempre estratégias intencionais para olhar de maneira complexa o impacto, né, e as mudanças positivas ou negativas que estavam aí. Então é isso, gente, são essas 3 questões, pode passar. Tem algumas referências que depois eu posso falar. Teve uma avaliação que a gente completou agora na Etiópia, que é uma avaliação de impacto retrospectiva super interessante, não tive tempo de falar hoje. A gente voltou na Etiópia 10 anos depois que a Save the Children saiu,
O relatório acabou de sair agora, se vocês tiverem interesse. E, por último, o último slide aí, muito obrigado. Valeu. Obrigada, Tomás. Espero não ter sido muito chata aí com o tempo. Acho que você trouxe com bastante força, a questão da complexidade da vida real, né? Acho que o Sérgio já trouxe isso e você aprofundou, de como as coisas não são tão simples, né? E quem trabalha com avaliação ou quem encomenda avaliações sabe que nenhuma avaliação é igual à outra. Então, não tem como, assim, para cada avaliação a gente tem que pensar muito no design, pensar muito no que a gente quer a gente precisa ter perguntas avaliativas muito claras, muito boas, para que ela seja realmente útil, né? Bom, vou passar então agora para o terceiro palestrante, o Fabrício Rigold, é diretor e fundador da Plan Eval, empresa atuante no campo da avaliação, monitoramento e pesquisa social desde 2007, já coordenou mais de 100 projetos em 15 países, com destaque para a cooperação para o desenvolvimento nas áreas da infância, infraestrutura, habitação, desenvolvimento rural. É sociólogo, formado na Universidade da Pensilvânia, com doutorado na Universidade de Califórnia, Berkeley, e membro do Conselho Consultivo da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Fabrício, fica à vontade. Obrigado, Gabriela. Quero começar dizendo que eu estou muito feliz e satisfeito de estar aqui na companhia de todos vocês que nos assistem. Aí, estamos com 78 pessoas participando. Queria agradecer a todos vocês por estarem aqui. Começar agradecendo a Gabriela pelo conceito dessa discussão, que foi desenvolvido a partir de uma ideia da Laís Faleiros, que está aqui conosco também, que hoje está no IDES, trabalhou na Plan durante bastante tempo. Quero agradecer a Laís pela ideia inicial desse conceito que a Gabriela desenvolveu. Fico muito satisfeito por ver o Sérgio e o Tomás aqui nessa discussão. Fiquei surpreso quando descobri que eles nunca tinham, digamos, se cruzado num debate, e a gente, na Plan Eval, que tem esse espírito, né, de trazer pessoas de perspectivas diferentes, né, nas avaliações que a gente faz, para trocarem ideias e gerar consensos a partir disso. A gente fica muito satisfeito de colocar em prática essa mesa com essas perspectivas que, às vezes, nem são tão diferentes assim, elas acabam sendo complementares de alguma forma, né? Então, obrigado a todos por estarem aqui. Eu acho que as nossas apresentações, elas vão acabar se complementando. Uma vai acabar sendo um encadeamento natural da outra. A gente não combinou isso, viu, pessoal? Mas acabou acontecendo aqui. Acho que o Sérgio deu uma excelente introdução aí de que a definição de impacto, ela é, acima de tudo, uma definição operacional, né? Como a gente fala em metodologia, quer dizer, define o que você quer dizer como impacto, e a partir disso, a gente vai usar isso como a régua, né, do teu sucesso na avaliação, né? Então, ele falou da sinalização da integração, do desenvolvimento de painéis de monitoramento, e, por fim, da avaliação mais tradicional do contrafactual. E o Tomás trouxe aí, enfim, uma super, né, longa e densa experiência com avaliação também, para relativizar, mas ao mesmo tempo aprofundar também a questão do impacto, né, para a gente olhar que o raciocínio avaliativo, ele ultrapassa a medição, né, ele ultrapassa a determinação da magnitude. Então, a gente, às vezes, até por força do hábito, acaba chamando a medição de impacto de avaliação de impacto, mas o que a gente mede é uma matéria-prima para ser refletido, né? Quer dizer, para a gente interpretar, para a gente, a partir daí, começar a trazer conclusões avaliativas. E é um pouquinho nessa linha o meu comentário, né? Eu vou falar hoje sobre 3 dimensões do impacto, que são o uso, os métodos e a valoração. A Gabriela já puxou nossa orelha lá na discussão, para a gente não falar só de método, e até agora a gente vem obedecendo, né, Gabriela? E eu vou seguir nessa linha, né? Essas 3 dimensões, elas vêm de um paper que é super citado aí na literatura da avaliação, lá de 2013, né, que é a árvore da avaliação, né? Ele segue a ideia de que, dentro dessa profissão, a gente trabalha pelo menos 3 dimensões, né? Como um método, né, que é a produção de evidência,
né, a produção e a validação da evidência, que é aquilo que o Tomás falou, de a gente ter um material de qualidade a partir do qual a gente, enfim, utiliza a informação, né, e o uso é o propósito da avaliação, né, para que serve a avaliação num determinado contexto, né, e a valoração é o exercício valorativo, ou seja, qual é o valor daquilo, né, qual é o mérito, né, daquela intervenção. Eu vou também falar um pouquinho sobre as 3 dimensões, né, projetos, políticas e programas, né. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o método, né, que é esse processo de produção de evidências válidas. Eu na preparação para essa discussão, eu comecei a revisar os trabalhos aí que a Plan vem fazendo nos últimos anos, aí a gente tem mais de 100 avaliações já entregues, e assim, o que me chamou mais atenção é que a maior diversidade de procedimentos de avaliação de impacto a gente encontrou no âmbito dos projetos, né, ou seja, aquelas intervenções de menor escala, mais focadas, né, e também com mais liberdade, às vezes, né, para avaliar. Né, então, a gente vem, né, trabalhando com avaliação de impacto, e desses procedimentos de avaliação somativa de impacto, olha, a gente já pediram para a gente fazer análise de contribuição, né, a análise de contribuição é aquela em que você identifica as diversas ações, né, sem as quais essa transformação não teria ocorrido, um pouco aquilo que o Tomás estava falando da cadeia de causalidade, né? Quando você faz análise de contribuição, você enxerga os tijolinhos lá e no teu procedimento, né, metodológico, você tira aquele tijolinho ou pergunta para as pessoas, olha, se não fosse aqui esse parceiro, né, ou se não fosse essa ideia aqui que tal beneficiário teve, será que essa transformação teria ocorrido? Aí você, né, faz essa pergunta para várias pessoas e fala, não, acho que sem isso não teria ocorrido, né? Então, isso a gente aplicou algumas vezes em algumas avaliações que a gente fez, né, essa análise de contribuição, e é uma forma de você trabalhar o contrafactual de uma forma, digamos, mais criativa, né, mais flexível, e identificar quais são os fatores chaves dessa transformação, né. Análise comparativo-qualitativa também, né, que vai nessa mesma linha, assim, esses procedimentos, eles não buscam determinar a magnitude da mudança, né, não é aquele Y1 menos Y0, né, mas indicam caminhos de causalidade, né, que possibilitam outros projetos construir teorias de mudança com maior chance de impacto, né. Também abordagem de mudança mais significativa, né, que a gente ouve histórias de transformação individuais e tenta trazer dessas histórias de transformação individual aquelas mudanças que são mais prevalentes ou mais significativas para a perspectiva dos beneficiários, quer dizer, isso no projeto você consegue ver, porque o indivíduo, ainda que ele seja, né, apenas uma parcela da intervenção, ainda assim a experiência individual tem muita importância, né, na escala de um projeto, que é uma escala menor, né. E além disso, a gente já encontrou também, teve a oportunidade de fazer ensaios aleatórios, né, que são o método experimental, né, determinação de adicionalidade, razão custo-benefício, custo-efetividade, quer dizer, tudo isso no âmbito dos projetos a gente já teve a oportunidade de fazer. Então você vê aí, quer dizer, o campo da avaliação é muito diverso, e os clientes, quer dizer, quem contrata a avaliação, tem já hoje, felizmente, eu diria, inclusive no Brasil, uma noção da riqueza de possibilidades que a avaliação de impacto pode trazer. Eu acho que esse é um trabalho que vem sendo feito pela comunidade avaliativa como um todo no Brasil, e acho que a gente está num ponto em que as propostas, né, de avaliação de impacto são muito diversas. Já no âmbito de programas e políticas de interesse público, né, eu acho que a gente vê uma expansão grande, né, da noção da avaliação de impacto por meio de ensaios controlados, né, que são os métodos experimentais, né, ainda que isso não seja feito sempre, né, ou nem com muita frequência às vezes, mas a gente percebe que é praticamente obrigatória, né, numa avaliação somativa, numa avaliação de impacto, uma discussão sobre a viabilidade de se fazer um experimento controlado. Quer dizer, essa discussão aparece em algum momento. Nem que seja para as pessoas dizerem, olha, não temos pernas, não temos uma linha de base,
mas isso entra, né, em projetos nos programas e políticas, né, principalmente nos programas financiados, quer dizer, aqueles órgãos de governo, seja nacional ou subnacional, que recebem um recurso, mas um recurso vultoso, né, já tiveram contato com a possibilidade ou a necessidade de se fazer uma avaliação pelo contrafactual, que é aquilo que o Sérgio expôs e que o Tomás também reiterou, quer dizer, normalmente associado ao Banco Mundial, mas vários outros órgãos das Nações Unidas buscam isso também, quer dizer, o FIDA, o WFP faz muito isso, também o BID e outros bancos de fomento, inclusive até o BNDES. Tá, então, do ponto de vista da metodologia, a gente observa, no âmbito de projetos, muita diversidade, no âmbito de programas e políticas, quando se fala em avaliação de impacto, é meio incontornável se falar do tema da avaliação pelo contrafactual. Em relação ao uso, né, que é o propósito desse saber produzido pela avaliação, a gente vê, dentro de programas e políticas, uma busca da efetividade, né? Quer dizer, pensar o impacto como uma das formas de se demonstrar a efetividade, e isso não é surpresa, né? Eu acho que o agente público, né, o funcionário, o gestor público, ele é muito cioso de justificar o esforço empregado, né, e também a diretriz expressa no seu programa ou na sua política, né, estatutária ou pelo marco legal. Então, assim como a gente fala em teoria da mudança no âmbito do projeto ou de programas e políticas, dentro da gestão pública, né, existem diretrizes. Então, assim, você demonstrar que você está usando bem o dinheiro do contribuinte, que o seu programa é efetivo e eficaz, né, isso pode ser expresso, tá bom, por meio da mensuração de impacto, né? Então, esse uso do impacto para se demonstrar a efetividade, né? Já em programas com múltiplas intervenções, programas complexos, como o Tomás ressaltou, né, que trabalham com avaliação baseada em teoria, né, a análise de contribuição entra muito forte, né, quer dizer, olha, vai ser muito difícil a gente determinar o impacto, porque são muitas variáveis, são muitas linhas de ação, são muitas parcerias, então essa avaliação pelo contrafactual é um pouco deixada de lado e se procura mais uma análise de contribuição, né. Bom, isso, quer dizer, a determinação do custo da efetividade, né, e da eficácia para a comunicação ao público, né, é algo que os bancos de fomento enfatizam bastante, né, e isso anda de mãos dadas com a questão da atribuição, né, então, o gestor público, quando busca, isso a gente está vendo agora na ENAP, né, bastante ênfase nisso, e o pessoal dentro do Ministério da Fazenda, né, a gente trabalhar com atribuição e adicionalidade para demonstrar custo, efetividade e eficácia, né. Então, um outro uso, né, importante, e que eu acho que o próprio Centro Clear vem enfatizando, né, você gerar um repertório de soluções que outros programas e políticas possam utilizar, né, a partir desse estudo, de uma avaliação de impacto mais tradicional, né. Mas aí, acho que aí também é uma discussão, né, e às vezes o pessoal do JPAL é criticado por causa disso, né, na avaliação econômica tradicional, eles falam, não, vocês estão dando uma receita, né, de como devem ser feitas as intervenções e políticas públicas, né, sendo que o contexto é muito importante. Acho que isso aí cabe, né, ao implementador de política pública decidir, né, se aquela solução que comprovadamente teve impacto em algum lugar, ela é apropriada ao âmbito da sua ação, né, se faz sentido para o contexto social, cultural, econômico e histórico do seu país. Então, isso é uma escolha do gestor de políticas públicas, se ele vai utilizar aquela intervenção já comprovadamente, que já foi comprovadamente de impacto ou não. Tá? No âmbito dos projetos, a gente vê a busca da estimação do impacto dessa forma mais tradicional, né, para se fazer uma defesa da proposta de valor. Então, acho que aí talvez nos negócios de impacto, né, se você tem uma demonstração, né, da adicionalidade do teu projeto, se você consegue atribuir ao teu projeto aquela transformação, né, você consegue vender, ou você consegue convencer um eventual financiador, ou às vezes até um beneficiário, né, potencial beneficiário, né, do impacto do seu programa, né. Acho que o mais importante, assim, na nossa experiência de trabalho com a cooperação para o desenvolvimento, a gente não observa, né, um aprisionamento do campo da avaliação
por essa lógica, né, do contrafactual. A gente vê uma clientela madura e que tem a capacidade, né, às vezes precisando um pouco de orientação, mas tem o conhecimento e a capacidade, né, de escolher, né, o uso que vai ser feito da avaliação e, a partir disso, discutir o método com a gente, o avaliador. Então, a gente não enxerga isso como uma ameaça ou uma hegemonia. Eu entendo que isso, em algum momento, lá nos anos, né, uns 10 anos atrás, tenha sido uma ameaça, mas eu acho que hoje o campo está muito mais ecumênico do que possa parecer, pelo menos na nossa experiência no exterior, mas também no Brasil, né. E, por fim, queria falar rapidamente da valoração. Eu vi que eu tenho um minuto aqui, né, isso é um ponto que não foi discutido ainda, que eu acho interessante a gente discutir com os nossos participantes, né, é como, para quem e de que maneira os juízos de valor são produzidos, né, que é a valoração do impacto. Assim, como o conceito já antecipa, a valoração da ideia de impacto é dependente do público que utiliza essa informação, né. Quer dizer, um beneficiário de um projeto, ele pode considerar um grande impacto na vida dele, um ganho de felicidade ou de tranquilidade, né, que foi resultante da participação nesse projeto social. Ao passo que outros podem, né, dar mais valor a um ganho monetário, né. Da mesma forma, o financiador no projeto, né, há muitos que querem ver uma atribuição clara de impacto, quer ver retorno sobre investimento, né, mas há muitas fundações e institutos também que querem histórias ricas de transformação de modos de vida, geração de capacidades e práticas, né, que se sustentam e multiplicam no longo prazo. Então, no board lá das fundações e institutos, a gente acha, às vezes, que tem lá os econometristas, né, que querem sua atribuição, mas tem muita gente que quer sustentabilidade, quer apropriação, quer histórias de mudança. Da mesma forma, o gestor de projeto, tem gente que vai considerar impactante, né, aquele projeto que é apropriado pelo beneficiário, o beneficiário se tornou autônomo e capaz, né, e outros que querem saber o quanto que o seu projeto contribuiu para essa transformação, né. Tudo isso é um processo de valoração, que vem muito, assim, da inserção institucional da pessoa, mas também depende de preferências individuais, culturais, sociais, etc. Eu sou sociólogo, eu sou sensível a essas questões e a gente observa bastante isso, né. Isso a gente vê bastante no âmbito dos projetos. No âmbito de programas e políticos, né, e políticas, a gente vê, assim, a tentativa de comprovação objetiva das transformações, né, ter mais peso na valoração do impacto, né, pelo próprio princípio da impessoalidade, né, do gestor público. Às vezes pela necessidade de escala também, né, ou o interesse no uso efetivo do recurso, né. Agora, uma coisa que tem peso decisivo, né, que a gente sente, é a trajetória profissional do formulador dessas políticas, né. Então, eu queria deixar registrado isso aqui, que nesse aspecto, assim, uma formação, né, que inclui o conhecimento e a prática do método científico, né, favorece a aceitação dos ensaios controlados, né, do contrafactual e o entendimento das suas limitações. Agora, profissionais que não foram expostos a esses procedimentos, ou cuja formação envolve a relativização do valor do conhecimento objetivo, eles podem preferir outras abordagens, ou por desconhecimento, ou porque já vem de uma formação muito crítica do conhecimento objetivo. Já estou concluindo, Gabi. Isso, assim, e no âmbito da valoração também, eu acho que diferentemente de políticas e programas, no âmbito dos projetos, a gente vê muito uma visão de impacto relacionada à apropriação duradoura dos benefícios pelos participantes, né, muito próxima da ideia de autonomia, né, e também da multiplicação das práticas, tá? Acho que é isso, assim, eu queria dar um pouquinho um panorama aí do que a gente vem vivenciando, né, e as diferentes concepções do impacto para a gente sair só da questão metodológica. Obrigado. Bom, vocês estão de parabéns. Conseguiram aí não ficar só mesmo na questão metodológica, e é tão importante, né? Porque quando a gente começa a puxar coisas que normalmente passam batidas, porque a metodologia acaba tomando espaço, a gente vê quanta coisa tem para se falar sobre isso, né? E aí, cada um de vocês foi trazendo complexidades adicionais, né, na avaliação. Então, como o exercício valorativo, né, que o Fabrício falou, não é um exercício individual, né? Como, na verdade, a gente tem que olhar para valores muito diversos, né? Isso é mais uma complexidade para entender, inclusive, o que é impacto, né? Então, muito bacana. A gente vai abrir agora para as perguntas. Eu vou falar sobre as perguntas, mas antes, Fabrício, tem várias pessoas pedindo o nome, a referência daquele paper que você mencionou. Então, enquanto eu vou fazendo as perguntas, se você puder buscar isso, seria bacana, ok?
Tem uma primeira pergunta que foi feita para o Sérgio, que é o seguinte: em relação ao uso de termo impacto, posso usar, quem fez essa pergunta foi Eduardo Demétrio, tá? Em relação ao uso do termo impacto, posso usar em uma avaliação de diferença em diferenças entre grupos de tratamento e controle, porém, não foi realizado o baseline antes da intervenção? Isso teria uma validação científica? Ele ainda faz uma nova pergunta: quanto tempo de intervenção pode ser considerado impacto? Enfim, eu não sei se eu entendi muito bem, mas ele quer entender um tipo de avaliação que é de diferenças em diferenças, e ele quer também saber se existe um tempo mínimo para começar a pensar em impacto. O Tomás falou um pouco sobre isso, mas acho que ele também quer ouvir a sua opinião. Não entendi. Obrigado pela pergunta, Eduardo. Bom, o método da diferenças talvez seja o método mais usado que a gente vê por aí para medir transformações, e aí na linha de você querer ver se uma determinada transformação causou um determinado resultado, sob a premissa de que, na verdade, tem várias premissas, né? De que você tem um bom grupo de controle. Então, o que você vai fazer? Digamos, eu vou instalar um computador no conjunto de escolas, eu quero saber se o computador vai melhorar o aprendizado do aluno, então eu vou medir como é que tá o desempenho da escola agora, esse é o baseline, lá na frente, depois de um certo tempo, e eu vou fazer a mesma coisa para um outro conjunto de escolas que não estão recebendo essa intervenção. A forma como essas escolas que recebem ou não recebem são selecionadas é muito importante, né? Não vamos entrar aqui meio em detalhes, mas suponha que você tem esses dois grupos. E você vai calcular a diferença, né? Diferenças, a variação da escola que você instalou o computador no aprendizado dos alunos versus a escola que não recebeu esse computador. A pergunta é se é preciso ter esse baseline, que é a medição inicial. Por definição, ela tem que ter, né? Porque senão você não consegue calcular a diferença ou a variação de um período por outro. Mais ainda, você precisa analisar o que a gente chama de tendências prévias. Idealmente, seria bom pegar esses dois grupos de escola e ver, num tempo anterior, períodos anteriores, se elas estavam mais ou menos paralelamente evoluindo, que significa que elas estão sujeitas ao mesmo tipo de dinâmicas, tá? Isso seria muito importante. Quanto tempo eu tenho que medir? Isso é super importante também. Tem intervenções mais rápidas, tem intervenções mais de longo prazo, e uma forma de você tentar resolver ou responder essa pergunta é fazer uma boa revisão da literatura, de estudos prévios, porque esses próprios estudos, vários estudos vão dizer ou vão ter algum tipo de análise sobre quanto tempo dura esse efeito. Por exemplo, o gestor do meu núcleo, Metris, o Geraldo Setter, ele fez uma dissertação de mestrado em que ele mediu o que acontece quando esses grandes grupos de educação, né, adquirem faculdade, sei lá, né, Croton, tal, o que acontece quando eles adquirem, eles instalam novas práticas nessas escolas, quanto tempo demora para essas adquiridas, né, essas faculdades adquiridas melhorarem seus indicadores de aprendizado? 2 anos, tá? Então, assim, demora 2 anos, no mínimo. Então, em outros casos pode demorar mais. Em outros casos do óculos que eu te mostrei, que eu falei, é instantâneo. Então, assim, essa revisão de estudos prévios, tal, vai te dar essa orientação. Se não tem estudos prévios, aí o que eu recomendaria é fazer uma análise intuitiva, né, do que você espera do nível de complexidade e tentar fazer medições ao longo do tempo para tentar vendo como a coisa vai reagir. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Vou partir para uma próxima pergunta. Tem pessoas perguntando, e aí para todos, sobre recomendações de possíveis caminhos para quem quer começar a atuar ou se aperfeiçoar nesse trabalho em relação a cursos, formações, se vocês têm alguma indicação para dar. Mas em relação, só para clarificar, Gabi, em relação a atuar no campo da avaliação, ou está pensando mais especificamente em estudos quantitativos, experimentais, etc.?
não está Acho que especificado. são coisas diferentes. Não está especificado. Então, talvez vocês possam falar de forma genérica aí, conforme o que vocês conhecem. Então, eu conheço, tem vários cursos, tanto de longa ou curta duração, que são oferecidos online até, fora do Brasil, ainda mais agora, né? Nesse tempo. Então, são vários centros educacionais importantes, como né, nos Estados Unidos tem a Claremont, que dá vários cursos interessantes para formar avaliadores. Tem cursos presenciais também fora, em várias universidades, onde mesmo eu fiz lá, que é um curso específico em avaliação, que é na Western Michigan. Aqui no Brasil, sim, mas tem também o IPDET, né, que é muito interessante, que é nessa área de desenvolvimento internacional, e eles estão agora lançando módulos de capacitação completa via virtual, né? Então também é bastante interessante. Aqui no Brasil você tem alguns cursos, poucos, assim, de uma formação mais formal, né? No Ceará, na Universidade Federal, tem um. Aqui no Rio de Janeiro você tem na Faculdade SESG Rio. Tem outros cursos de menor duração também, que são oferecidos por diversas organizações, né? Eu não sei se a Fundação Itaú Social ainda está oferecendo um curso aí mais específico para econometria, né? Para quem tem interesse mais nessa área, né? Mas ainda confesso que é uma área precária. Algum de vocês quer complementar? Eu posso. Tem uns, a gente pode separar entre os cursos de especialização, curta duração, né? Então, foi falado aí o curso da Fundação Itaú Social, vários outros cursos. Nós mesmos, no INSPER, a gente tem um curso que chama Mensuração de Impacto, ele é de 3 dias, tá? Então, são cursos mais curtos, mas quem quer ir mesmo para essa área, eu recomendaria fazer um mestrado, no mínimo, tá? Um mestrado em políticas públicas, ou eventualmente até em economia, administração. Todos esses mestrados eles vão ter, aí dependendo, aí precisa ver qual mestrado com qual tipo de orientação, porque alguns vão ser mais fortes em abordagens quantitativas, outros qualitativas, tem mestrados que vai ser amplo, e quem quer efetivamente fazer coisas, digamos, na ponta, né, da fronteira, eu recomendaria até um doutorado, né, porque aí você vai ter que saber técnicas, formas de análise que realmente estão muito na fronteira. Tá? Mas para ter uma formação bastante completa, mestrados pode ser interessantes também. Queria complementar, Gabriela, só lembrar, né, do nosso pessoal da Universidade Federal do Ceará, que tem um mestrado em avaliação de políticas públicas, tá? Já há algum tempo, é um mestrado profissional. Então, lembrar do mestrado deles também, é presencial. Quer aproveitar e falar do paper? Eu pus aqui no chat, ó, aquele paperzinho. Perfeito. Pus aqui, já tem a referência bibliográfica completa aí, e o pessoal também parece que colocou algumas outras ideias, ó, SESGRAN Rio, outras instituições que oferecem esse tipo de formação. Perfeito. Vamos para uma próxima pergunta aqui. O Fabrício falou um pouco, e também o Tomás, sobre como, na verdade os três acabaram falando, sobre como as coisas mudam conforme projeto, programa, política, e tenho a impressão que talvez existam algumas divergências sobre como é que isso acontece na prática de cada um de vocês. Então, um pouco essa questão de, bom, a gente tem mais diversidade nas formas de medição de impacto em projetos do que políticas e programas. Isso eu queria um pouco entender se isso também vale para o Sérgio e para o Tomás. E também em relação à ambição, né?
se em função da ambição do programa, da política, do projeto, esse impacto, o que é considerado impacto muda. Né? O Tomás falou um pouquinho disso, mas também queria ouvir o Fabrício e o Sérgio sobre isso. Então, se vocês puderem falar, quem quiser começar, fica à vontade. Vou ter que indicar? Então, vai lá. Fabrício, você já estava falando, continua, por favor. Tá bom. Eu vou fazer uma não sei se é uma provocação, mas assim, um comentário talvez que seja um pouco forte, que eu quero ouvir depois dos meus colegas se eles veem da mesma forma, ou se é preciso, né, provavelmente seja preciso nuançar essa reflexão. Eu acho assim, quando você sobe na pirâmide, assim, do capital educacional, social, e quando você faz isso, você também tende a subir, né, nas hierarquias, né, você começa a lidar com pessoas que estão lidando com mais responsabilidades institucionais, gente que ocupa posições de decisão em governo, nas grandes instituições. Eu acho que o peso do conhecimento, né, digamos, objetivo, né, de tentar buscar uma régua comum, ele acaba se impondo, e eu acho que a necessidade de se produzir uma massa de dados que possa ser considerada objetiva, válida e relevante em escala, ela também passa a se destacar muito. Né? Então, e eu acho que nessas comunidades, né, e aí eu estou falando de quem é um gestor de um programa de governo, alguém que está conduzindo uma política, eu acho que aí a mensuração de impacto de uma forma mais digamos, mais próxima do que os econometristas fazem, ela diz mais, ela é mais evidente para essas pessoas, não precisa se esforçar para explicar, né, por que a atribuição é importante, né, por que a mensuração de impacto é importante. Bom, porque aí eles vão dizer, porque nós estamos lidando com recursos vultosos, nós precisamos dar soluções de escala, e eu não vou investir esse dinheiro todo se eu não tiver uma informação confiável para depois poder prestar contas da efetividade do que eu estou fazendo, né? Isso tanto no momento formativo da avaliação, quando está se desenhando políticas e programas, que eles vão pensar esses indicadores para se medir o impacto dessa forma, mais exata, e também no momento somativo, né? Quer dizer, quando se for olhar para trás para determinar se o programa ou política deu certo. E eu acho que essas comunidades de prática também são, digamos, já mais treinadas nessa linha. Agora, aquilo que o Tomás falou, quer dizer, às vezes o impacto para o beneficiário lá na ponta é uma outra coisa. Então, se você fizer só isso, não tiver um olhar aberto aos impactos não pretendidos, um olhar exploratório, né, e trabalhar, né, para entender, às vezes até por procedimentos qualitativos e tal, como foi a transformação na vida das pessoas, às vezes você está perdendo a chance de transformar, de melhorar seu programa e sua política no detalhe, né? No detalhe. Então eu diria que sim, tem uma diferença, né, dos graus de liberdade do projeto para a política, acho que o projeto experimenta mais, né? E também existe uma tendência a se escolher os métodos mais quantitativos, os procedimentos mais quantitativos quando se caminha para o nível da política. Tomás, você segue? Sim. Interessante, Fabrício. Assim, gostei da sua colocação e até concordo, né? Acho que tem uma diferenciação aí em relação ao nível de importância, assim, entre aspas, né? Ou do volume, quando você está tratando de uma política pública em nível nacional, por exemplo, ou de programas ou projetos mais localizados, específicos, né? Isso, na escala, acaba gerando demandas. Mas eu queria dizer assim, que eu acho super importante, quer dizer, a produção de dados quantitativos tem que existir sempre. Agora, tem que existir a produção de dados quantitativos inteligentes, né? Porque muitas vezes o que acontece, né? Você pensa nesses programas maiores e se começa a coletar um monte de dado
completamente desnecessário, você ocupa dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas, do tempo dessas pessoas para fazer esse trabalho, e no final das contas, você usa quase nada. Então, assim, eu acho que o que tem que ser colocado em discussão, antes de tudo, é você, em programas e políticas públicas, né, apesar de não ser a minha seara maior de atuação, né, é das pessoas terem uma concepção avaliativa do que está sendo feito, quer dizer, um pensamento avaliativo. O que realmente vai ser essencial, importante aqui, para eu responder se esse investimento que eu estou fazendo, né, é importante, precisa continuar dessa maneira ou não. Então, assim, eu acho que as questões têm que ser colocadas de maneira muito, muito claras, né? E não pode ser numa ideia mais de perguntas muito descritivas, né? Mas entrar para o campo da seara da avaliação, dizer quão bom, quão importante, para quem que foi melhor, para quem que foi pior. E esse melhor, a gente sabe, né, quando a gente pensa nas políticas públicas brasileiras no sentido amplo, ela funciona, e não só no Brasil, mas em qualquer país do mundo, ela funciona melhor em alguns contextos, em algumas realidades, que vai depender de contexto político, social, econômico, educacional, do que quer que seja, que esteja apresentado em diferentes regiões geográficas, culturais até. Então, quer dizer, não adianta, quer dizer, a produção de dados quantitativos por si só não é suficiente nunca. Então, assim, as duas coisas que eu estou falando aqui, uma, sim, produzir dado quantitativo, mas dado quantitativo que esteja atrelado necessariamente a responder perguntas importantes, que vão efetivamente orientar a tomada de decisão. E o segundo é que você precisa ter um radar e não pode se privar de ter um olhar mais complexo para a coisa e explorar as questões específicas e especificidades que não são dadas por elementos quantitativos, aí, por percentuais, enfim, indicadores específicos. Isso te dá uma ideia genérica, mas você tem que ir mais a fundo e criar também de maneira inteligente, também não estou dizendo que você tem que fazer em tudo quanto é lugar, mas criar estratégias inteligentes onde você consiga combinar essas duas coisas, para você ter o dado quantitativo que você precisa para fazer e para levantar informações importantes, mas trazer, né, a ideia de encher, de preencher, entender, explicar. Né? Eu gosto muito da imagem que uma colega minha, Jane Davidson, faz dos dados quantitativos e qualitativos. Né? Ela diz, bom, os dados quantitativos são os ossos do corpo humano, então é estrutural, você precisa daquilo, mas o dado qualitativo é os músculos, né? É a pele, é a carne, é o cabelo, é o que dá a forma à coisa, que dá a beleza, que explica, que entende. E aí ela diz, que eu também acho muito interessante, e o coração é a avaliação. Porque não adianta você ter só o dado quantitativo ou o dado qualitativo e querer pensar em fazer estudo de pesquisa e de comparação se você não está pensando de maneira inteligente, quer dizer, se você não tem um pensamento avaliativo que vai te ajudar a olhar essas informações, esses dados que vão ser gerados de maneira complexa e aplicar na prática e fazer diferença em política pública e transformar a vida das pessoas. Obrigada, Tomás. Sérgio, você quer complementar? Sim, obrigado. Se eu falar alguma coisa redundante que o Tomás falou, me desculpa que eu tive um probleminha na minha rede, tive que entrar e sair. Mas, enfim, só retomando a pergunta, assim, eu não vejo que a questão da ambição vai direcionar a gente para um lado ou para o outro, tá? Porque eu acho que a ambição é mais ligada ao tipo do projeto, à escala do projeto. Digamos, eu posso ter a ambição de resolver o problema de saneamento básico de uma região. Isso pode ser extremamente ambicioso, com altos investimentos, e eu chego lá e eu coloco uma rede de esgoto onde não tinha. Assim, eu não preciso fazer uma análise contrafactual para ver que antes não tinha o esgoto, agora tem. A rede de esgoto agora tem. Agora, se eu quiser saber que essa rede de esgoto ela influenciou a saúde das pessoas,
melhorou a vida, deu, sei lá, as pessoas conseguiram ter melhor bem-estar, aí pode ser. Eu acho que é mais a questão, eu repito o que a gente falou antes, mas a questão da sua pergunta. Vocês falaram até que eu sou economista, eu não sou, tá? Eu sou professor de administração, na verdade eu sou engenheiro, professor de administração. Eu sou mais na linha de resolver problema, gente. Assim, qual que é o problema? O que eu quero responder? O que isso está me gerando de resposta? Se de repente eu quero ter uma resposta que eu quero ter segurança, que é o que eu estou propondo está efetivamente causando uma transformação, então eu acho que tem que ir invariavelmente para técnicas onde eu vou conseguir ter uma boa estimativa do cenário contrafactual e tudo mais. Se não tiver essa preocupação, eu quero, por exemplo, ter indicadores de um projeto e colocar metas para mim mesmo, para a minha equipe, está ótimo. Então, eu acho que é mais a questão do objetivo da coisa. Ok. Eu vou fazer mais uma pergunta para vocês três. Não vai dar para a gente abordar todas as perguntas que chegaram agora, então eu vou fazer mais uma pergunta para os três e depois a gente entra para as considerações finais. Tem uma pergunta aqui que é no sentido de que as organizações da sociedade civil é do Fabrício Cruz, essa pergunta. Estão numa busca frenética por avaliações de impacto. Muitas organizações dizem fazer, a rigor não cumprem os requisitos mínimos para qualificar tal tipologia avaliativa. Percebo o mesmo com as teorias de mudança. Vocês poderiam falar um pouco sobre a importância da conexão entre um bom planejamento e as avaliações e a teoria de mudança? Vamos começar pelo Sérgio dessa vez? Tá, eu acho... Bom, em primeiro lugar, gente, eu acho que tudo tem um ciclo de aprendizagem, tá? Assim, a gente recebe muitas organizações públicas-privadas com sem fins lucrativos. Ouvi falar dessa tal avaliação e que é isso? A gente fala, escuta, me diz um pouco o foco do seu projeto, que problema você está tentando resolver, que questão, não sei, não está claro. Começa daí, né? Aí a gente dá algumas orientações, você pode passar, né, assim, tem gente que foca em problema errado e tal. Então, beleza, passou desse ponto, definiu claramente, definiu a população-alvo, bom, como é que eu melhoro a vida dessas pessoas? Tá? Posso falar isso intuitivamente ou não, ou faz um benchmark, faz uma revisão do que foi feito, procura, para não ficar reinventando a roda, né? Tá certo? Aí vai fazer a teoria de mudança, né? Aí agora, organizou, então agora vamos expressar isso numa encadeamento que vai te levar até potenciais resultados, tá? Que é para não ficar só em, como a gente fala, nos outputs, né? Nos produtos e não nos resultados. Então, que é muito comum, né? Qual que é o seu impacto? Eu dei treinamento para 1.000 pessoas, mas o que aconteceu com esse treinamento? Melhorou? Não sei. Então, assim, então tá bom, agora você dá um passo agora para você ver quais os resultados, né? Então, assim, eu vejo como um processo, e isso, pelo menos na nossa experiência, é como se fosse uma piramidezinha. Você começa na base, tem um monte de gente que ainda está definindo o propósito, foco, que vai migrando, tá? Então, é um aprendizado contínuo, um aprendizado, na verdade, que você tem que fazer isso, na nossa opinião, com calma ao longo do tempo, tá? Obrigada. Tomás? Beleza, 2 pontos só que eu queria fazer em relação a essa questão levantada, né? A primeira, assim, que me preocupou um pouco quando ele usou o termo de dizer, bom, tem muita organização do terceiro setor que está querendo fazer avaliação de impacto e não está seguindo as normas adequadas, né? Então, assim, acho que o primeiro ponto que eu tentei mencionar na minha apresentação inicial que eu acho que, não estou dizendo que é o caso dele, porque ele também não explicitou, mas eu acho que é uma forma de reiterar essa questão, de que o termo avaliação de impacto ele não está reduzido a processos avaliativos que trabalham a questão de estudos experimentais e o contrafactual. Então, isso, assim, tem até grupos e pessoas que tentam puxar e dizer que a avaliação de impacto só pode ser considerada avaliação de impacto se
tiver esse tipo de estudo, esse tipo de análise. E eu acho que isso, até mencionei, acho que no encontro nosso preparatório, né, que eu acho que isso é meio que sequestrar o termo para um uso específico e que, na verdade, não é. Hoje a gente já discutiu várias questões aqui, e impacto acontece no tirar e colocar o óculos. Eu aprendi lá com o Sérgio hoje, né? Você tira e coloca o óculos, você tem um impacto. Né? Então, quer dizer, você tem impacto, então a avaliação de impacto tem várias formas de serem feitas. Né? Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. O segundo, assim, a teoria da mudança eu vejo como um instrumento importante, interessante, que sempre, assim, você precisa trabalhar, né? Porque, no fundo, assim, você pode chamar, antigamente, né, já era modelo lógico, era o não sei o quê. No final das contas, como, assim, é uma coisa relativamente simples, mas você pode sofisticar da maneira como você quiser, e hoje tem vários livros escritos e pessoas teorizando sobre o assunto, né? Mas a teoria da mudança nada mais é do que você estruturar e dizer, bom, quais são os problemas que eu estou enfrentando aqui, que eu quero enfrentar? Que problemas são esses? Quais são as causas desses problemas que estão sendo afetados? E o que eu vou fazer, então, para resolver essas causas desses problemas, para chegar a um resultado, uma mudança desejada? Isso você precisa fazer para planejar o seu projeto, e para avaliar ajuda em muito, né? Porque isso te orienta os caminhos onde você vai buscar e tentar explorar onde é que você tem impacto e pensar, né, em qualificar também, em valorar essa questão. E você dizer, bom, o que é bom nesse resultado aqui que eu quero? O que é mais ou menos? O que é uma coisa ruim? Né? Quer dizer, então, determinar os parâmetros onde eu vou julgar a minha avaliação. Então, isso é muito importante. Agora, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo do tempo, né, nessa estrada toda, é que se você trabalha com teoria de mudança estática, você se lasca, porque o mundo gira, né? E o contexto muda. Então, assim, o que eu tenho ouvido e que eu acho importante, né, se pensar e se falar mais são nas teorias da mudança adaptativas ou evolutivas, né, onde você vai adaptando a teoria da mudança conforme você vai implementando, aprendendo e entendendo o contexto, né, ao longo do tempo. São esses dois pontos. Obrigada, Tomás. Fabrício? Então eu vou complementar o que o Tomás disse, né? No sentido de que a teoria da mudança ela expressa uma lógica de transformação. Acho que às vezes algumas pessoas que estão começando a utilizar a avaliação ficam muito focadas, né, na ideia da ferramenta ou da solução que vai permitir comprovar as cadeias de causalidade e tal. Então, já tivemos marco lógico, modelo lógico, N formas de você representar isso, mas é o espírito de você mapear logicamente quais as atividades necessárias para entregar quais produtos, né, os riscos envolvidos nisso, né, e depois subir para o nível de resultados e impacto, né, e pensar isso prospectivamente, né, no momento formativo da avaliação, que é quando você senta com os seus atores-chave e discute, é fundamental. A teoria da mudança precisa ser apropriada, né? Ela precisa ser não só mostrada, mas compreendida pelos atores-chave da intervenção, né? Porque senão ela vira uma peça de prestação de contas, de accountability, essas coisas, e ela vai para a gaveta. Ela é o próprio coração mesmo da execução do programa. E no ciclo de planejamento, é claro, você fez sua avaliação somativa lá no final, você avaliou seu impacto, isso vai ter consequências sobre a sua teoria da mudança, né? No processo avaliativo completo, você tem a alteração da teoria da mudança em função dos achados da avaliação, seja intermediário ou final, né? E como o Tomás falou, né? E também o Sérgio apontou, o contexto mudou, né? De repente, para chegar no mesmo impacto, você vai ter que alcançar outros resultados, né? Para chegar em, como o Sérgio exemplificou, né? Você vai querer melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas, você instalou a rede de esgoto, mas agora não, você precisa ter uma rede de internet também, senão as pessoas não vão viver felizes. Coisas assim, quer dizer, você tem que repensar, né, seus outcomes e seus impactos aí constantemente. Por isso que hoje em dia
se trabalha a teoria da mudança de forma adaptativa e, inclusive, avaliações, quer dizer, com abordagens avaliativas e adaptativas, em que um avaliador é aquele cara que aparece lá na hora de ser elaborado, se formular o programa, dando dicas, benchmarking, etc. Ele volta de novo, né, nas avaliações intermediárias, quer dizer, ele está sempre ajudando a execução do programa, porque, no fundo, o conhecimento avaliativo, ele claro, é um conhecimento aplicado, né, mas ele é um conhecimento que só faz sentido se ele for usado e compartilhado, né, ele não é um conhecimento abstrato, simbólico, teórico. Então, a prática é tudo, assim, só para ir direto na pergunta, né, que acho que tinha a ver com, precisa ter uma teoria da mudança toda estruturada para se fazer avaliação de impacto, de certa forma, sim, porque se a sua avaliação de impacto, ela envolve um teste de hipótese, né, você precisa saber quais são pelo menos você precisa ter ideia de quais são as causas prováveis daquela transformação, e você precisa testar essas causas. Você precisa saber se o que trouxe felicidade para as pessoas foi a rede de esgoto, foi a eletricidade, foi o hospital, enfim, coisas assim. Então, os componentes têm que estar todos descritos lá. Muito bem. Eu vou encerrar a sessão de perguntas e respostas e entrar numa parte de considerações finais de cada um de vocês, tá? Nós tínhamos nos programado para ficar 1h30, mais ou menos, e já meio que esgotamos esse tempo. Então, se cada um puder falar aí no máximo 5 minutos, vai ser ótimo. Voltando então para o Sérgio. Oi, gente. Bom, na verdade, eu queria responder mais perguntas, pode? Porque, assim, eu acho que as considerações finais, na verdade, que é bacana é a gente fazer discussões, né, com o pessoal. Aproveita para responder, sim. Então, assim, basicamente, eu tenho muito esse foco, né, em gestão, né, no uso dessas coisas, mas tem algumas coisas bem interessantes aqui que eu vi nas perguntas, né? Por exemplo, a questão da ética. Pode-se observar a avaliação encomendada e conduzida para legitimar decisões tomadas previamente? Olha, isso aqui eu acho que não tem sentido nenhum, tá? E basicamente, quer dizer, você encomendar alguma coisa para dizer, olha, como nós somos lindos e maravilhosos e beleza, tá? Isso tem um efeito para marketing, mas um efeito para gestão é zero. E vira e mexe, como eu estou na academia, né, e o INSPER em particular tem essa questão de foco em ensino e pesquisa, então nós não somos consultores, né, então eu não posso chegar e fazer um estudo de colaboração onde isso aí não vai ser disseminado, não vai ter uma aprendizagem. Então, vira e mexe, a gente fala, olha, nós vamos divulgar os resultados desse estudo. Não, aí tem um medo, na verdade, é um interesse somente de, na verdade, fazer um estudo que a organização tenha certeza que vai sair bonitinho na foto. Isso não é gestão, tá? Isso absolutamente não é gestão, para tudo, não é esse o objetivo, tá? Se você já tem a resposta para uma coisa e você quer chamar alguém para divulgar, então contrata o departamento de marketing, ele faz um folder e tal. Chamar um avaliador ou uma organização para validar alguma coisa que já aconteceu, não. E mais ainda, diria mais ainda, a prática de encomendas, né, de pesquisas, né, que entra numa questão ética, até que ponto o cliente ele pode ter, na verdade, influência sobre os resultados. Por um outro estudo que eu estava fazendo, eu comecei a revisar estudos sobre financiamento da indústria, como a indústria alimentícia, de energia, tudo que você pode imaginar, financia quando eles financiam estudos de pesquisa, ou a farmacêutica também, né, para comprovar, né, determinada prática, determinada tecnologia. É assustador. Quando estudos são feitos várias meta-análises, né, que são análises agregadas de resultado, quando existe um sponsorship, um financiamento comercial envolvido, as pesquisas sempre são os resultados sempre são pró-contratante. Então, isso é seríssimo, tá? E contratantes que vêm com essa abordagem, na verdade, não entenderam o propósito do monitoramento e da avaliação. O propósito é para ajudar na gestão e na correção de rotas.
não validar coisas que você já sabe ou pensa que sabe. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Sérgio. Tomás, vamos lá? Vamos lá. Primeiro, gente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Assim, foi muito, muito legal ter participado aqui desse evento, conhecer o Sérgio, conversar de uma maneira mais ativa com o Fabrício também, com a Gabi. Então, foi muito bom e várias perguntas. Queria agradecer aqui a quem está com a gente até agora, né? Espero que esse momento aqui tenha valido a pena o atraso do jantar, né, de todo mundo aí. Eu queria mencionar uma coisa rápida que eu não tive tempo na minha apresentação, que é, quem tiver interesse, quer dizer, e que está relacionado com uma coisa que eu quero falar no final. A gente fez uma avaliação de impacto retrospectiva de um programa da Save the Children na Etiópia, que é um país africano. A gente voltou lá depois de 10 anos que a organização ficou apoiando lá projetos focados em atenção a crianças, famílias, etc., tanto na área de educação, saúde, desenvolvimento do adolescente, e várias outras questões. E a gente ficou com um desafio incrível, porque, assim, nem pensar em banco de dados disponível de nada. Eu não tinha dado quantitativo nenhum, quer dizer, o dado quantitativo que tinha era muito genérico, né? Era para a região ou para o distrito e não especificamente para as comunidades onde tinham acontecido as intervenções. Então a gente teve que trabalhar, e os próprios registros do governo, né? Por questões lá até de guerra civil que aconteceu, né? Dados perdidos ao longo do tempo, e que a gente teve que fazer um trabalho de conseguir criar uma estratégia para chegar às informações essenciais e reconstruir toda essa informação, tanto da linha de base, quanto das mudanças que foram realizadas, e como tentar identificar a contribuição, né, do trabalho da Save the Children em função disso. Então, a gente tem um relatório que acabou de sair, eu acho muito interessante, assim, para quem realmente lida com situações de vida real que não cabem dentro de processos limpos, arrumados, ou assim, numa estrutura onde a gente pode planejar com tempo, né? Então, acho que isso seria uma coisa. Então, para dizer que a avaliação, e mesmo com esse resultado e com esse processo que a gente fez, teve um resultado super interessante. Inclusive, a gente conseguiu fazer estudos de retorno no investimento, né? Em função das informações que a gente conseguiu coletar ao longo desses 6, 7 meses que a gente fez esse processo. Então, para quem tem interesse em olhar isso. E, para finalizar, as 3 questões que eu levantei na minha apresentação rapidamente, eu só queria relembrar. A primeira, assim, termos são importantes, definir impacto, entender impacto e diferenciar entre impacto e efeito ou resultado é um campo difícil de ser trabalhado. Então, para você, avaliador, usar os termos dentro do conceito que vai ser inteligível pelas pessoas que vão usar a avaliação, que vão tomar a decisão. A segunda questão, eu já mencionei, não tem padrão ouro, não tem método ouro para avaliar impacto. Você vai avaliar usando a combinação de métodos mais importantes para responder as perguntas importantes, e mais relevante que isso é você chegar a conclusões que sejam defensáveis, que esteja clara a argumentação e que as evidências sejam concretas e robustas para dar suporte às suas conclusões avaliativas. E, por último, quando pensar em impacto, gente, não pensar só em objetivo. Pensar que impacto é uma questão muito mais complexa que você precisa estar olhando, que vai muito além do que os objetivos do projeto. Então,
Obrigado, é isso aí. Valeu, Gabi, Fabrício, Sérgio. Obrigada, Tomás. Fabrício, você gostaria de fazer suas considerações finais? Eu queria, mas eu posso de contrabando imitar o Sérgio e também responder umas perguntinhas que apareceram aqui, só para o pessoal não ficar sem resposta. Eu acho que são perguntas interessantes também. Primeiro, sobre a Gabriela Albornoz, ela está perguntando aqui, né, qual é o perfil de quem contrata avaliações mais robustas, né, essa definição de robusto aí, enfim, precisa entender melhor qual é, mas acho que se a gente for pensar, né, uma avaliação com uma produção de evidência de qualidade, evidências, né, válidas e confiáveis, tudo isso, né, e onde é possível ler sobre experiências brasileiras. Olha, Gabriela, assim, instituições privadas, né, que não são, né, todas obrigadas, né, pelos seus estatutos a publicar as suas avaliações, né, como o Sérgio falou, às vezes tem algumas que optam por não publicar, né, o que a gente vê é que a publicidade das avaliações, ela não é automática, né, às vezes nem no terceiro setor, acho que depende muito da condição estatutária, de quem está doando, etc. Então tem muitas avaliações que não são publicadas. Eu entendo por quê, acho que a gente não chegou ainda no ponto em que a transparência é percebida como, né, sempre uma soma positiva, né, mesmo quando, só o fato de você ter se avaliado, se você publica que você não está indo no caminho certo, isso é um ganho de credibilidade para você mesmo, né, quer dizer, você está querendo que outros não cometam os mesmos erros com você, e você está mostrando capacidade de aprendizado institucional. Por incrível que pareça, assim, tem muitas experiências brasileiras publicadas pelo site publicadas, né, no site da União Europeia, porque eles apoiam muitas iniciativas, financiam muitas iniciativas de terceiro setor no Brasil, né, a Unicef tem, né, o GEROS, que é a central de avaliação deles, eles publicam todas as avaliações que o Unicef contrata no mundo, e lá tem muitas coisas do Brasil também. O próprio Centro Clear tem um repositório de informações, né, de melhores práticas, né, então, assim, são alguns caminhos para você poder dar uma olhada nas experiências mais relevantes. Os jornais, as revistas de avaliação publicam muita coisa desidentificada, a RBMA tem uma revista, acho que a periodicidade da publicação aí não está super regular, mas tem a revista da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, tá? E, enfim, mas acho que essa área da transparência ativa a gente tem muito que avançar ainda, apesar da lei de acesso à informação, inclusive no âmbito dos governos, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas, em suma, não é simples encontrar essas publicações, tá? Eu começaria pelas revistas. E também uma pergunta da Laís Faleiros, né, sobre os principais desafios e estratégias para estimar o contrafactual em pesquisas não experimentais. Aí tem livros inteiros publicados sobre isso, né? Mas, assim, se você não tem como, se você não tem registro, né, de um grupo que é semelhante ao grupo participante, né, e que não recebeu a intervenção, né, se você não consegue localizar, se você não consegue montar esse grupo por pareamento, por exemplo, né, a gente faz muita triangulação de informação. Então, numa pesquisa qualitativa, você pode perguntar para diferentes pessoas, né, o que teria acontecido se não fosse aquele projeto? Né, na tua opinião, o que foi decisivo, né, para a transformação aqui dessa realidade social nesse projeto? Então, você colecionando uma série de depoimentos, você consegue extrair daí, às vezes até por análise de palavras, né, quais foram as mudanças que não teriam acontecido se não fosse o projeto, segundo diferentes participantes, né, diferentes perspectivas. A gente faz esse caleidoscópio aí, essa triangulação. E outra técnica que a gente tem utilizado, que não substitui o contrafactual, mas que é muito útil, que são os painéis, né, longitudinais, um pouco, não sei se é exatamente o que o Tomás fez referência à Etiópia, mas você acompanha as pessoas ao longo do tempo, né, e você coleciona essas histórias de transformação, essas histórias de vida, né, e também, dessa forma, você consegue reunir elementos de quais foram os impactos duradouros da participação num determinado projeto ou programa. De novo, aí não substitui o contrafactual. O ideal é você sempre reconstituir um contrafactual, né, quer dizer, pegar montar artificialmente um grupo que seja comparável ao grupo tratado.
caso, lógico, você não tenha conseguido aleatorizar a tua intervenção, que na maior parte das vezes você não consegue. Eu acho que é isso. Então, queria deixar só uma mensagem aqui em relação à importância da gente ir além do método na avaliação, sem deixar de lado a importância a relevância de uma pesquisa criteriosa, né? Então, os métodos têm que ser claros, os bancos de dados têm que estar disponíveis, as entrevistas têm que estar transcritas, a evidência tem que ser de qualidade. Mas a gente tem que sempre ir além e pensar na avaliação como um processo de reflexão, né? E cuja utilidade tem que ser explícita, né? E que também tem que fazer sentido para os diferentes parceiros, né, de implementação. Acho que é isso. Queria agradecer também a Gabriela, o Tomás, o Sérgio, dizer que foi um prazer, que essa discussão, uma discussão que ainda a gente vai retomar mais para frente, tá bom? E agradecer a todos os participantes que ficaram com a gente até agora. Eu aqui nos meus números estou olhando que a gente começou com 71, estamos com 52, o que é vídeos do YouTube que começam com 71, depois de 1h30, não sobra ninguém. Então, eu acho que a nossa discussão ela foi muito frutífera, consegui prender a atenção de vocês todos, e quero agradecer, enfim, a todos vocês aí por estarem com a gente aqui até a hora do jantar. Bom, gente, chegou aí a hora, né, de finalizar o evento. Obrigada, Sérgio, obrigada, Tomás, obrigada, Fabrício. Acho que, sem dúvida, a gente conseguiu aprofundar no tema, a gente conseguiu trabalhar a complexidade da vida real ao discutir o impacto, e eu acho que esse realmente é só o começo de uma discussão que ainda tem... Vocês todos teriam muitas coisas ainda para falar, e acho que a gente tem que fazer esse esforço de fazer discussões como essa. Então, parabéns a todos aí. Até mais. Obrigada. Yeah. Valeu.